Você gosta de desenhar, mas acha que não desenha bem? Calma que eu vou te ajudar a resolver esse problema. Olá, meu nome é Mário Galindo, bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto um pouco complicado também. O que é desenhar bem? Bom, então vamos começar do princípio. Quando nós somos crianças, nós adoramos desenhar, não é? É difícil encontrar uma criança que não goste de desenhar. E nós desenhamos então com alegria, com desprendimento, com prazer, com liberdade. E criamos, pintamos, inventamos personagens, copiamos, desenhamos a nossa família, não é? Enfim, o desenho para nós, na infância, é uma alegria. Eu mesmo conheço um menino que é uma graça, ele chama Pedro, e ele cria personagens, cria figuras. Ele criou um personagem, por exemplo, que chama Gapato, que é uma mistura de gato com pato. Quer dizer, é muito divertido a gente ver a criatividade nesses desenhos de crianças, não é? E o que acontece é que com o tempo a gente vai ficando mais velho, vai chegando na adolescência, na pré-adolescência, e a gente vai ficando mais crítico. Então há uma tendência de nós olharmos para os nossos desenhos e talvez não gostarmos muito, ou ficarmos mais exigentes, e a gente vai perdendo um pouco daquela liberdade que a gente tinha quando a gente era criança. E outro problema é quando começamos a comparar os nossos desenhos com os desenhos de outras pessoas. E daí a gente acha que o nosso desenho não é tão bom, que o desenho daquela pessoa é melhor. Enfim, isso vai causando, ou pode causar, uma certa frustração em nós. Mas daí tem um outro lado que eu acho interessante também, que você pode sim olhar o desenho, gostar muito do desenho de alguém e ter até uma certa inveja. Mas é aquela inveja branca, sabe? Aquela inveja que você gostaria de desenhar como a pessoa. Aí você batalha, se esforça para desenhar tão bem como aquela pessoa que você gosta dos desenhos dela. Ou então, você pode achar que você nunca vai desenhar igual aquela pessoa e acabar se desanimando de uma vez. Então, diante dessa frustração que você pode sentir, a questão é desistir ou insistir? Então você decide insistir, continuar desenhando, até você ficar satisfeito com o resultado do seu trabalho, até você talvez até desenhar como aquela pessoa que você gosta tanto, enfim, você vai continuar desenhando, você não vai desistir. E aí você pode ir para uma escola e continuar praticando. Se você for para uma escola, você vai aprender alguns fundamentos do desenho, como perspectiva, volumes, equilíbrio, proporção entre as partes, enfim, tudo isso vai te ajudar. Se não ajudar, atrapalhar não vai, com certeza. Então você sim pode ir para uma escola e continuar treinando, continuar praticando. Um ótimo exercício, por exemplo, é copiar, é sair copiando tudo, desenhando tudo. Se você sair às ruas e copiar as pessoas, os prédios, é ótimo. Porque se você observar, em tudo há harmonia e equilíbrio. Dificilmente você vai ver algum design, algum objeto criado pelo homem onde não haja equilíbrio e harmonia. Porque a desarmonia e o desequilíbrio incomodam o ser humano. É difícil para nós, é difícil aos nossos olhos olhar alguma coisa e não encontrar harmonia, algum equilíbrio, alguma harmonia. Então, em praticamente tudo que há na natureza, em tudo que você desenhar e copiar na natureza, há harmonia, há equilíbrio. E você vai acostumando o seu olhar. Então, na hora que você for fazer o seu trabalho, essa harmonia, você vai buscar essa harmonia também. Aí você pode me perguntar, mas necessariamente é preciso que meu trabalho tenha harmonia, tenha equilíbrio? Olha, não necessariamente, é óbvio, mas eu acho muito difícil que você não queira encontrar esse mesmo conforto que você tem a olhar uma forma com essa harmonia no seu trabalho. Você vai buscar no seu trabalho a mesma coisa. Vocês lembram que no vídeo passado, no vídeo anterior, eu falei do historiador de arte Ernest Gombrich, quando ele fala que na arte até o feio é belo? Na verdade, ele quis dizer isso, que até na feiura vai existir essa harmonia. Por exemplo, se você olhar os quadros do Jackson Pollock, observa bem, tudo aquilo parece um caos, não parece? Quando você vê aquela profusão de cores, aquelas tintas espalhadas de forma aparentemente aleatória, mas se você observar bem, há uma harmonia naquilo tudo, há um movimento, há uma harmonia. Nada é tão aleatório assim. Então, mesmo naquele caos, existe uma organização. Então, o exercício de copiar é sempre bom. Eu não sei se vocês sabem, mas a Disney, os estúdios Disney, na época que eles produziram, por exemplo, Bambi, eles levavam o animal para dentro do estúdio, desenhavam o animal ali.
Porque esse exercício de desenhar ao vivo é insubstituível, é excelente realmente. Eu inclusive aconselho a vocês, se tiver a oportunidade de ir a um zoológico para desenhar os animais, é um exercício ótimo. Então o que acontece é o seguinte, tudo isso que você observou na natureza, por exemplo, se você desenha um cavalo, se você vai ali, olha o cavalo, desenha o cavalo em várias posições diferentes, você vai memorizando a proporção da cabeça em relação ao corpo, das pernas em relação ao corpo. E isso no seu desenho, mesmo que você não desenhe um cavalo, esse senso de proporção, de relação entre as partes vai aparecer no seu trabalho. Então, muito bem, você está estudando desenho, você está copiando, desenhando, indo à escola, fazendo exercícios, e com isso vai chegando um ponto em que você continua, claro, sendo muito crítico em relação ao seu trabalho, em relação ao seu desenho. Se você, com toda essa prática, com todo esse exercício, ainda não tiver o domínio que você gostaria para desenhar, por exemplo, um corpo humano com aquela perfeição toda, como os heróis da Marvel, por exemplo, calma, não se desespere, não há nenhum problema nisso. Esse vídeo, essa nossa conversa, é sobre por que nós abandonamos o desenho. O que acontece? Se você não conseguiu chegar a esse desenho que você gostaria, esse desenho, entre aspas, correto, existe um segundo caminho, que é o seu desenho, o seu estilo, a sua linguagem. Aí você tem que esquecer um pouco essa insistência em desenhar, por exemplo, um cavalo com perfeição, um corpo humano com perfeição, e deixar que o seu desenho leve você a descobrir o seu próprio caminho, a sua própria linguagem. E aí, o seu caminho vai ser um caminho mais autoral, de um desenho mais autoral. Possivelmente você vai ser um ilustrador, você pode criar personagens no seu estilo, você pode ser um cartunista. Vocês querem ver um bom exemplo? Vamos pegar o exemplo do Glauco. Vocês já viram os personagens do Glauco, o Geraldão? Você consegue imaginar aquele personagem com aquelas características dentro de um outro desenho? É impossível, não é? Ou seja, o Glauco talvez nem fosse capaz de desenhar um corpo humano com perfeição, mas ele era capaz de desenhar o seu desenho para o seu personagem, aquilo que ele queria com a maior perfeição do mundo. Nenhuma outra pessoa seria capaz de desenhar o Geraldão como ele desenhava. E isso é muito comum no universo dos quadrinhos, dos personagens, porque os personagens têm uma personalidade e é difícil você imaginar aquela personalidade, aquelas características daquele personagem num outro desenho. Vocês querem ver um outro exemplo interessante? A Disney, quando eles produziram o Hércules, eles chamaram um grande ilustrador inglês, Gerald Scarfe, para fazer o design dos personagens. Só que o Gerald Scarfe chegou com o estilo dele, com a linguagem dele, e criou aqueles personagens todos, e a Disney adaptou aqueles personagens para o padrão, para aquele tipo de desenho, para aquele tipo de padrão que eles costumam trabalhar. Mas a ideia original, eles queriam que tivesse a força, a personalidade dos desenhos do Gerald Scarfe. Então daí vocês veem a importância de um desenho original, de um desenho com essa personalidade, com essa identidade artística. Então, talvez seja esse o seu caminho. É a busca do seu próprio desenho. Em termos profissionais, se você tiver aquele desenho correto, aquele desenho que você desenha um corpo humano, um animal com perfeição, desenha uma paisagem ou desenha um cenário com a perspectiva correta, enfim, se você tiver essa versatilidade, claro, você pode ser absorvido por um mercado, digamos, maior. Você pode trabalhar fazendo um storyboard para publicidade ou para cinema, você pode trabalhar num estúdio de animação, você pode trabalhar numa empresa de história em quadrinhos, você pode fazer os desenhos da Marvel, enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas com o desenho, porque você, muito bem, você tem essa versatilidade. Mas se você não tiver, e você tiver aquele seu estilo próprio, aquele seu desenho próprio, você pode sim ser chamado para fazer a ilustração de um livro, para fazer um design, uma campanha publicitária, e aí você vai ser chamado pelo seu estilo. O Gerald Scarfe, por exemplo, que eu falei agora há pouco, foi ele que fez todo o design de personagens do filme The Wall, do Pink Floyd. Olha, o grande gravurista brasileiro, Marcelo Grasman, talvez um dos maiores artistas que o nosso país já teve, disse uma coisa muito legal. Ele falou que não tinha facilidade em desenhar, mas tinha paixão pelo desenho. E vendo as obras dele, realmente vocês percebem que o desenho dele não está dentro daqueles padrões acadêmicos, formais, não está enquadrado naquilo. Mas de maneira alguma ele precisou disso para chegar ao resultado que ele chegou,
para chegar ao refinamento técnico, para revelar todo esse universo mítico e fantástico que ele representa com essas figuras. Então, a gente vê no Grassmann realmente que a paixão foi muito mais importante do que o desenhar bem como nós entendemos, como aquele desenho correto. Então, para concluir, eu vou dizer o seguinte: se vocês resolverem parar de desenhar em algum momento da vida de vocês, por qualquer razão, simplesmente porque, sei lá, vocês cansaram, então resolveram fazer alguma outra coisa, não tem problema nenhum. Mas, se vocês gostarem realmente de desenhar, tiverem paixão pelo desenho, não pare de desenhar por achar que você não desenha bem. O bom desenho, desenhar bem, é aquele desenho que faz você se sentir bem. É isso aí. Se gostaram, deixa um like. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho para as notificações e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!